Olá, juntos novamente. Bem-vindos à unidade 3 de Homilética 2. Anteriormente falamos a respeito de características de um sermão temático tópico. Nesta unidade falaremos a respeito de um sermão textual. Acompanhe comigo um conceito. O sermão textual é o sermão cuja divisão baseia-se no texto, ou seja, sua estrutura corresponde à ordem das partes do texto. Elianai Cabral diz que suas divisões são encontradas nas próprias palavras escolhidas para basear o sermão. Consiste em selecionar alguns versículos, um versículo ou mesmo uma parte de um versículo como texto. Em comparação ao sermão temático, enquanto o temático, ele fundamenta-se com base no tema, ou seja, o texto principal serve basicamente para fornecer o tema ao pregador, o sermão textual não. O sermão textual se baseia no texto, mas é aquele texto que, olhando para ele, claramente ele lhe fornece já os pontos do sermão, seja por algum acontecimento progressivo ou por algumas palavras destacadas no texto, que por elas você pode basear-se em cada um dos pontos do sermão. Essa é a característica básica do sermão textual. Não há um consenso geral para definir quantos versículos um texto deve possuir para configurar um sermão textual. Todavia, a maioria dos autores concordam entre 1 e 3 versículos, ou mesmo um fragmento de versículo, como nós vimos no conceito anteriormente. Vamos ver algumas modalidades de sermão textual. Primeiro, o sermão textual natural ou puro. Aquele que apresenta 3 divisões naturais, cujo tema tirado do próprio texto fica a critério do pregador. Exemplo, 1 Coríntios 13:13. Primeira divisão, fé. Segunda divisão, esperança. Terceira divisão, amor. 2. Sermão textual analítico. Este tipo de divisão baseia-se em perguntas: quem, que, quando, porquê, como e onde. Exemplo, tema: o arrependimento do filho pródigo. No texto de Lucas 15, 17 a 24.1, reconheceu seu estado perdido. 2. Resolveu voltar ao lar. 3. Confessou seu pecado. 4. Foi recebido e perdoado. E 5. Reconquistou seus direitos perdidos. 3. Sermão textual por inferência. As orações textuais são reduzidas a uma expressão sintética ou palavra que encerra o conteúdo, sendo, portanto, a essência da frase ou declaração. Por exemplo, tema: Jesus é a solução. Texto de Mateus 8, de 5 a 13. Ponto 1. Buscando a Jesus. 2. Humilhando-se perante Jesus. 3. Satisfazendo a Jesus. 4. Recebendo a solução de Jesus. O sermão textual deve ser dirigido pelos mesmos princípios técnicos de um sermão temático tópico quanto à sua estrutura. Aquilo que nós estudamos na unidade 1, sobre as partes que constituem o sermão, aquela estrutura homilética. Todavia, um sermão textual bem elaborado consegue alcançar as vantagens de um sermão temático tópico, mas também proporciona ao pregador um contato maior com o texto. Vejamos algumas vantagens do sermão textual. O esboço textual deve gerar em torno de uma ideia central, e as divisões principais devem ampliar ou desenvolver essa ideia. As visões podem consistir em verdades ou princípios sugeridos pelo texto. Dependendo da perspectiva, é possível encontrar mais de um tema ou ideia dominante em um texto, mas cada esboço deve desenvolver somente um assunto. As divisões principais devem vir em ordem lógica ou cronológica. As próprias palavras do texto podem formar as divisões principais do esboço, desde que refiram ao tema principal. O contexto do qual se tira o texto deve ser cuidadosamente observado e relacionado com ele. 2 ou 3 versículos tirados de partes diferentes da Escritura
podem ser reunidos e tratados como se fossem um texto único. Perceba então que, quanto à estrutura, o sermão temático tópico é desenvolvido da mesma forma que o sermão textual, ou seja, a estrutura homilética utilizada para o sermão temático tópico pode ser utilizada também para o sermão textual. Aquelas partes que constituem o sermão, desde o texto até a conclusão, passando pela introdução, passando pelos pontos do sermão, passando pelas ilustrações, transições, aplicações, toda essa estrutura serve tanto ao temático quanto ao textual. Mas a grande diferença entre um e o outro é que o sermão temático, o texto principal, fornece ao pregador apenas o tema, da onde ele tira o título do seu sermão. E todas as outras partes que constituem o sermão são baseadas em passagens diferentes. Já o sermão textual, não. O sermão textual, ele todo é baseado em um texto, cujos versículos, como nós vimos, pode ser de 1 a 3 versículos, até mesmo um fragmento de versículo, ou mesmo unindo um versículo com outro versículo diferente, de um endereço diferente, de um lugar diferente das Escrituras, unindo-se e formando um todo, uma coesão de compreensão, fornecendo a ele então um assunto que ele vai desenvolver, tirando os pontos daquele único texto. Essa é a característica principal do sermão textual. Nós ficamos por aqui e na unidade 4 nós vamos falar a respeito do sermão expositivo. Te vejo lá.